Oi pessoal, tudo bem? Um dos assuntos que me pediram ultimamente para falar bastante, eu fiz uma enquete, perguntei o que vocês gostariam de saber. Me falaram bastante sobre fertilidade, sobre tentativas de engravidar e a relação disso com alimentação, e principalmente com a nutrição funcional. E esse é um tema que eu acho muito interessante, eu tenho estudado bastante sobre isso. E a gente já sabe que a alimentação tem uma influência muito grande na concepção, né, em você não só conseguir engravidar, né, de uma forma mais fácil, mais rápida, mas também em passar genes mais saudáveis para o bebê, em pensar na mãe ter uma gestação mais saudável. É diferente quando a pessoa se programa para uma gestação do que quando ela simplesmente engravida sem ter essa programação. Por quê? Porque muita gente já tem deficiências nutricionais que vem de antes de engravidar, e aí na gestação, como nós temos uma demanda maior de nutrientes, essas deficiências elas vão ficar mais graves, porque mesmo suplementando e principalmente usando aqueles suplementos comuns que são gerais para todo mundo, não são individuais, que é o que a maioria das pessoas toma, a gestante ela acaba não suprindo todas as necessidades dela, até pela prévia falta de nutrientes, né, de antes de engravidar. Mas bom, eu já pulei um pouco, né, pra frente do tema da fertilidade, então vamos começar do início. Nós já sabemos que o excesso de toxinas, de poluentes que nós temos hoje em dia, nós estamos muito expostos a isso, não só ambiental, mas também de agrotóxicos, de alimentos industrializados, que contêm conservantes, corantes, aditivos, que vão lesando o nosso organismo, vão lesando a nossa microbiota intestinal. A partir daí a partir dessa lesão intestinal, né, de lesar a nossa permeabilidade intestinal, nós começamos a absorver menos nutrientes, nós absorvemos mais toxinas, mais metais tóxicos, mais desses poluentes que estão no ambiente, nos alimentos, em alimentos armazenados e esquentados em plásticos, por exemplo. Aí nós temos os fitalatos, que já são até um pouco mais conhecidos, o bisfenol. Tudo isso vai alterando a nossa parte hormonal, não só lesando a microbiota intestinal, mas alguns componentes tóxicos podem alterar hormônios. Outros componentes, excesso de metais pesados, por exemplo, podem alterar a absorção de alguns nutrientes e algumas vitaminas importantes. E nós achamos que essa carga, né, para quem é leigo, acha que essa carga é pequena, que não é prejudicial, mas ela é prejudicial ao longo da vida. Nós vamos, ao longo do tempo, piorando essa nossa capacidade hormonal, piorando o nosso metabolismo. Então, é importante tentar evitar, primeiro, a exposição a esses tóxicos. E quando você tem já uma exposição ao longo da vida, uma alta exposição, é importante, antes de engravidar, pensar em dar suporte para o nosso sistema de detoxificação, que vai eliminar essas toxinas e esses componentes ruins que vão alterando a nossa parte hormonal. E é importante vocês saberem que os hormônios são essenciais na hora de engravidar. Se você não tá com hormônios adequados, em níveis adequados, vai ser muito mais difícil você engravidar, tanto ao homem quanto à mulher, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o problema é só da mulher, mas o homem também tem que se preocupar com a alimentação, ele tem que pensar nessa detoxificação. E para o homem é importante também pensar na qualidade dos espermatozoides, então a alimentação vai influenciar, o que ele come vai influenciar, a quantidade de nutrientes que ele tem vai influenciar. Então, pensar em zinco, pensar em magnésio, pensar em vitamina D, pensar em ômega 3, pensar em nutrientes de forma geral, pensar em ter esses nutrientes em quantidades adequadas no homem e na mulher, não só esses como todos os outros. Então, ambos, tanto homem quanto mulher, deveriam fazer essa programação metabólica, deveriam dar suporte para o sistema de detoxificação para conseguir engravidar com um organismo mais equilibrado, com hormônios mais equilibrados. Isso vai facilitar sim a concepção e, além disso, vai passar genes mais saudáveis para o bebê, vai ajudar a prevenir que o bebê tenha infecções, que o bebê tenha uma baixa imunidade, que o bebê tenha alergias.
Então já está mais do que provado que ter nutrientes em quantidade adequada, tanto no pré-gestacional quanto a mulher se nutrir adequadamente durante a gestação, fazer exames, que é muito importante, fazer exames de vitaminas, de minerais, ver o que está faltando, suplementar na quantidade adequada. Não adianta tomar suplementos prontos, porque nesses suplementos a gente não tem a dose adequada para o nosso organismo. Então tudo deve ser feito de forma individualizada. Recuperar a microbiota intestinal da mulher antes da concepção e durante a gestação é super importante, ter uma microbiota intestinal adequada para poder absorver esses nutrientes. Para o bebê também nascer com uma microbiota intestinal mais saudável, porque a gente já sabe que o intestino é responsável por várias coisas no organismo. Ele é responsável pela saúde de modo geral, responsável pela absorção de nutrientes, responsável pela formação de neurotransmissores, então informar serotonina, informar dopamina, que vai nos ajudar a ter aquela sensação de bem-estar, a ter um emocional mais equilibrado, além de ser importante para a imunidade. Então vai te proteger de vírus, de bactérias, de excesso de fungos. Então tem que ter um intestino adequado. E para ter um intestino adequado, a gente tem que consumir alimentos naturais, a gente tem que evitar toxinas, a gente tem que, em alguns casos, suplementar os probióticos. Se a mãe não tem uma microbiota adequada, tem que suplementar antes da gestação, talvez durante a gestação também, né, para poder passar essa microbiota mais saudável para o bebê. Além disso, focar em alimentação detoxificante, talvez usar suplementos que ajudem nessa detoxificação, também é legal antes da gestação. Durante a gestação não é indicado uma alimentação detoxificante, então antes a gente tem que fazer essa preparação para já estar tudo bonitinho, para quando engravidar, né, ser mais fácil de absorver os nutrientes e ter já essa quantidade de nutrientes maiores, porque a gestação é um período que demanda muito mais nutriente. O bebê ele vai suprir, vai sugar, né, se eu posso dizer assim, mais nutrientes da mãe. Então, se ela não tiver com essa capacidade adequada, vai ser muito mais difícil, tanto para ela quanto para o bebê. Então, lembrem que essa programação é super importante. É super importante ter um profissional que valorize isso, que te oriente a tudo isso, porque é algo que vai definir não só a saúde da gestante, como também a saúde do bebê e do futuro adolescente e adulto que você está gerando, que você vai criar. Então, é uma responsabilidade. E hoje em dia a gente já sabe que existem caminhos que ajudam na promoção da saúde. Então, prestem atenção nisso. E quanto à alimentação, verificar individualmente quais são alimentos mais alergênicos para você, quais são alimentos mais inflamatórios para você, retirar isso do seu dia a dia, isso é super importante, porque também influencia na fertilidade. Suplementar os nutrientes quando necessário, né? Verificar todos os nutrientes desses níveis. Além disso, ter uma alimentação mais natural, evitar alimentos industrializados, superprocessados, com corantes, com aditivos, conservantes químicos. Então, ter mesmo uma alimentação mais natural possível, evitar agrotóxicos, tentar priorizar alimentos orgânicos nesse período que a gente quer não se intoxicar. E assim, no geral, ter uma alimentação natural. Essa é a maior dica que eu posso dar, sem coisas com pacotinho, caixinha, saquinho. Então, daí você já dá um grande passo. E fora isso, adequar todos os nutrientes, adequar quantidades, né, de vitaminas, minerais, ômega 3. Então, assim, é um conjunto de coisas que devem ser feitos. E se a mãe, antes de engravidar, a mãe e o pai tratam da sua saúde, engravidar vai ser mais fácil e ter uma gestação saudável vai ser mais fácil também. Então, essas são algumas dicas, mas é importante ter um acompanhamento com algum profissional que valorize tudo isso. Então, essa é a minha principal mensagem. Então, use as dicas, mas se preciso, tenha um acompanhamento adequado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!